A minha transição de carreira, ela aconteceu muito antes dela, de fato, acontecer em vias práticas. Queria parar um pouquinho pra gente conversar sobre transição de carreira aos 30 ou em qualquer outra idade, que eu acho que muitas das coisas que eu vivenciei, estou vivenciando, ideias que eu tenho sobre isso, podem se aplicar para toda e qualquer idade, até mesmo porque eu vejo que é cada vez mais corriqueiro, né? A gente vê muito mais as pessoas mudando de carreira ao longo da sua vida. Tenho pessoas perto de mim durante a faculdade que eu conheci que passaram por esse processo, duas grandes amigas minhas principalmente. Mas eu queria voltar um pouquinho, falar um pouco de qual que é a minha relação com isso. E queria começar falando sobre eu nunca ter tido boas referências de carreira na minha vida, na minha família. O meu pai sempre trabalhou na mesma empresa, desde sempre. E vem desse modelo porque era um modelo pré-estabelecido, que era o que funcionava, com 3 filhos, tendo que pagar as contas, eu não critico isso. Minha mãe tendo que fazer com que a casa funcionasse, né? Com 3 filhos, cada um em um momento da vida. Então eu entendo que era o que a gente tinha para aquele momento, mas eu nunca quis aquilo para mim e eu não tinha uma referência também do que eu queria de fato para mim. Então, algo que eu pudesse me espelhar. Eu acho que muito por conta disso, somado ao fato de eu querer causar um bom impacto na vida, de eu querer poder ajudar as pessoas, surge então a psicologia como uma via aí, né, possível para mim. De início foi a medicina, então eu acho que o pessoal da minha idade, da minha faixa etária, deve ter passado por aquele momento de ou você é médico, ou você é engenheiro, ou você é advogado, ou você é professor. Então eram aquelas profissões mais quadradinhas ali. Por conta, né, de eu pensar em medicina inicialmente, o que mais se aproximava dentro daquilo que eu tinha contato naquele momento e que eu poderia trabalhar também para me manter durante a faculdade foi psicologia. Eu fiz o curso em uma universidade particular, porque a pública era nos 2 turnos, de manhã e à tarde, então eu precisava trabalhar para me manter na faculdade. E daí eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E logo ali em torno do 3º, 4º ano, acho que do 4º pro 5º, para ser mais sincera, eu já vi que não era por ali que eu queria seguir. Eu acho que eu vou cair aqui no óbvio falando, mas eu não tenho como deixar de passar por isso, que às vezes a gente toma decisões na nossa vida ou embasado em coisas que a gente não deveria, e a gente só percebe isso depois, ou também em uma fase da vida, né, numa idade que a gente não tem as informações suficientes pra gente tomar decisão com algo que até então, na época dos nossos pais e algumas gerações anteriores, você tomava uma decisão e você fazia a carreira dentro daquilo dali. E é muito engraçado porque durante a faculdade, né, eu fui trabalhar na área de RH, daí foi meu primeiro trabalho dentro da área da psicologia. Eu trabalhei numa consultoria onde eu atuava especificamente com transição de carreira. Então, era principalmente pessoas, altos executivos, que eram desligados de grandes empresas multinacionais e eram mandados para a consultoria que eu trabalhava para a gente ajudar tanto na recolocação do trabalho dessa pessoa, então achar um trabalho dela para ela no mercado, quanto também ajudar ela numa transição para uma outra área, caso fosse necessário. E o mais curioso é que a grande maioria das pessoas faziam uma transição para uma área de consultoria e não para uma outra área. Eram muito poucas pessoas que iam empreender ou que iam mudar drasticamente. E com isso, eu acabei aprendendo que quanto mais dá certo na nossa vida, é mais difícil de mudar, e eu passei exatamente por isso. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais anos você tem, né, de dar certo naquele trabalho, de você ter uma remuneração, de você ter uma estabilidade, de você ter um reconhecimento, que a gente não pode tampar o sol com a peneira, e não dizer que isso também é importante, né? As pessoas te reconhecerem naquilo que você faz, você ser uma referência naquilo que você faz. Quanto isso mais acontece, isso mais está consolidado, é mais difícil de você sair. Tanto por um aspecto de estabilidade mesmo, quanto que você acaba não conseguindo ver outros caminhos, porque você vai comparar sempre o teu estado atual com o estado ideal de uma outra profissão. Quando a gente deveria, na verdade,
comparar o nosso início nessa profissão com o início de uma outra profissão. Agora que eu estou atuando como produtora de conteúdo, eu vejo que é muito fácil eu cair na cilada de eu me comparar com a Morgana profissional de 8 anos da área de RH, que já tinha traquejo, já tinha habilidade, já conseguia fazer N coisas, tinha uma autonomia, uma independência, estudava, mas não era tão dependente já de algumas técnicas, então eu me vi assim, estou me vendo, né, tendo que aprender um monte de coisa nova, como a Morgana que começou como estagiária há 8 anos atrás nessa mesma consultoria que eu tô falando. Então acho que isso é importante pra gente dar uma calibrada nas nossas expectativas. E como eu comentei, quanto mais tempo a gente está estabilizado, mais difícil é a gente recomeçar esse processo. Eu quero tirar já aqui o curativo desse machucado, que é ao mesmo tempo o nosso ego machucado. Então, volta e meia eu tenho que lidar com meus próprios preconceitos de que eu era uma profissional que já estava estabelecida no mercado, que já era reconhecida, tinha sua rede de contatos, que sabia fazer as coisas, tinha projetos, tinha cases de sucesso, para então ser o que o grande público, grande voz, né, fala que é a blogueirinha. Ah, a Morgana tá fazendo agora conteúdo, virou youtuber, virou blogueirinha. Então, isso, vamos confessar que dá uma machucada no ego, porque você passa anos construindo uma reputação, você passa anos construindo ali todo um nome no mercado de trabalho, para daí do nada as pessoas, ué, o que aconteceu com essa pessoa, né? Então, eu vejo também que ao mesmo tempo é você construir e continuar construindo, né? Se você decide não mudar, é você construir, continuar construindo para uma vida que você não quer viver. Chegou no momento que eu tava pensando assim, cara, se eu parar e mudar de emprego, começar a trabalhar como ensacadora de mercado do bairro, e não quero menosprezar essa profissão, mas eu talvez não teria que lidar com coisas que eu estou lidando, lidar com coisas que beiram ao antiético da forma com que eu estou lidando no momento, e tantas outras coisas, e lidar com politicagem empresarial e tudo isso. Eu queria uma coisa mais simples no sentido de que eu conseguisse atuar de uma forma com que eu estivesse de acordo com os meus próprios objetivos, meus próprios princípios. E muda de empresa, muda de gestor, mas os problemas são sempre os mesmos, porque as pessoas, elas têm comportamentos ali que se repetem independente de onde elas estejam. E eu acho que uma das minhas dificuldades, pessoalmente, e talvez muitas pessoas possam se identificar com isso, é que eu sempre fui a filha que cumpria os requisitos. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família, até então, a ir para a universidade. Então, como assim? A única pessoa que vai para a universidade não vai exercer esse papel, né? Então, tinha muito dessa minha autocobrança também em relação a isso. E essa autocobrança de, eu até comentei em alguns vídeos passados meus aqui, que foram aquelas crenças que eu fui construindo, muito pautada nas referências que eu tinha até então, na falta de outras referências, de como as coisas deveriam prosseguir na vida, só que chegou no momento que estava insustentável. E uma das várias coisas que eu gostaria de dizer nesse vídeo é que eu me sinto, em algum nível, um pouco covarde por ter esperado a vida tomar decisão por mim e eu não ter tomado decisão por conta própria. E eu falo isso assim com a maior tranquilidade no coração, porque eu já estou um pouco mais em paz com esse sentimento. Mas eu vejo, né, eu vi vários relatos de pessoas sobre mudança de carreira antes de começar a gravar esse vídeo, e eu vejo que a grande maioria das pessoas, elas começam a empreender, começam a, de fato, fazer uma transição de carreira, iniciar um negócio, produzir conteúdo na internet, quando alguma coisa não dá certo, quando alguma coisa dá errada. E eu acho que é o pior momento para você fazer isso. Não que você não deva fazer, mas é o momento que você tem mais insegurança, mas também é o momento que você só tem aquilo para postar. Então, eu acho que quando a gente só tem aquela saída, a gente dá 100% de nós. E isso é bom porque faz com que a gente seja mais efetivo, que a gente tenha mais impacto, que a gente seja mais resolutivo. Isso tem, sim, o seu bônus, né? Mas a gente pode fazer isso de forma planejada, de forma programada, de se planejar financeiramente, de começar a estudar uma área, para que se faça isso de forma gradual. De certa forma, eu estava fazendo de forma gradual, porque eu já estava com o canal há mais de um ano, né? Quando a minha transição de fato aconteceu, então eu já tinha um caminho para trilhar.
mas eu esperei ter um momento na empresa que eu estava trabalhando até então de vai todo mundo sair da empresa agora, para que eu de fato começasse a atuar por conta própria. Eu gostaria de ter tomado essa decisão antes, por uma questão de ego novamente, sabe? De ter tido a rédea da minha vida, mas fico feliz de ter aproveitado. Então, se você tá se questionando por esse processo, não espera chegar no ponto que chegou para mim, se planeja, se organiza, faça uma reserva financeira de quantos meses você consegue ficar sem ter uma rentabilidade para pagar as suas contas, ou se você tem uma estrutura familiar que te deixa, né, ficar alguns meses, vários meses às vezes, sem uma remuneração fixa, para que você ainda tenha a sua alimentação, sua saúde garantida, sua saúde mental, porque estabilidade financeira é saúde mental, gente. Eu acho que as pessoas falam pouco sobre isso, mas em grandes momentos da minha vida, principalmente quando eu estava na faculdade, a insegurança financeira de conseguir dar conta das coisas foi o que mais impactou a minha saúde mental. Então, eu tenho isso como um pilar muito forte hoje, porque eu preciso dessa estabilidade e de grande parte das pessoas, o que mais pega na hora de vou tentar fazer algo novo é o quanto que eu vou começar a ganhar com isso, eu vou conseguir pagar as minhas contas, não vou conseguir. E você só vai conseguir fazer isso se você se der a oportunidade e a chance de forma planejada. Então, pense que quando eu comecei lá como estagiário, eu recebia R$ 900 por mês, gente. E eu não sei como que eu dava conta com isso, mas eu recebia isso e se eu for comparar então com a Morgana que saiu agora do trabalho, né, que saiu recentemente do trabalho e que tava com uma remuneração que foi uma construção de 8 anos, essa conta não vai fechar. Porque eu preciso me comparar com a Morgana que começou na área de RH com a Morgana que está começando agora na construção de conteúdo. E esse gap financeiro que eu tenho, eu preciso de um planejamento ou eu preciso de alguma estratégia para conseguir diminuir este gap minimamente. E aí que entra o planejamento, as outras formas de renda, e não é fácil, gente. Eu não tô aqui querendo romantizar, eu espero que esse vídeo não esteja ficando romantizado. E uma das reflexões que eu tenho é que quando a gente... E aqui, obviamente, gente, eu não tô falando de uma pessoa que tá passando necessidade, que tá fazendo conta para fechar ali o orçamento do mês, que tá tendo que escolher entre almoço e janta, tá? Porque eu acho que daí a gente entra em um outro papo que eu também não tenho propriedade para falar aqui. Mas se você está em uma situação minimamente confortável, mas você não tá fazendo uma reserva financeira, por exemplo, mas quando você fica doente, você tem de onde apertar, se consegue tirar para pagar ali os seus custos de saúde, é o mesmo esforço que eu imagino que a gente deveria fazer para nos planejar, para fazer uma transição de carreira. Então, em uma situação de emergência, a gente acaba dando um jeito. Só que a gente não faz isso para os nossos próprios sonhos, para nossa própria realização pessoal. E eu já falei também sobre isso em outros vídeos, mas como nós estamos falando especificamente disso aqui, uma das grandes coisas que me motivaram foi eu olhar para o futuro e não ver uma perspectiva de melhor, assim, sabe? Então, poxa, se eu trabalhar na empresa mais foda, mais bacana, o trabalho vai ser o mesmo, os desafios são diferentes, as pessoas são diferentes, mas o dia a dia, ele é o mesmo, sabe? Então não muda. E eu já falava pro meu marido, né, se eu não me vejo daqui 5, 8 anos fazendo a mesma coisa que eu faço hoje. Então, assim, não me vejo o resto da vida. Eu não via a médio prazo, 5 anos é médio prazo. Eu já não via isso acontecendo. E eu acho que quando a gente tem um aumento da longevidade também, da nossa vida, das pessoas, as coisas criam uma outra perspectiva, porque quando se fala o resto da vida, não é mais ali até os seus 40, 50 anos, até os seus 80, os seus 90 anos. E olhar para trás e perceber aquilo que eu construí e o quanto que eu fui minimamente satisfeita com aquilo, pegava pra mim num lugar muito dolorido. E uma coisa que eu demorei muito pra aprender, gente, ela é tão óbvia que me dá até vergonha, é que você não precisa fazer uma coisa só na vida. Então, quando a gente olha aí essas pessoas super inteligentes do universo, o Leonardo da Vinci, que ele tinha, sei lá, quantas áreas de interesse, ele era bom em tantas outras coisas, né? Eu tenho certeza, se você olhar pra você, e você vai conseguir identificar pelo menos 2 coisas nas quais você é bom, ou sabe aquilo que a pessoa sempre te pede uma ajuda, um suporte, uma indicação, uma ideia, me dá um pitaco aqui? Normalmente são mais coisas do que aquilo que a gente faz no trabalho. Eu, no caso, as pessoas vinham desabafar comigo já, então na área de psicologia eu tava dentro de uma forma
ou de outra. Mas a parte de literatura sempre foi algo que fez parte de mim. E curiosamente, a gente estava lembrando esses tempos atrás que a profissão que eu queria ter quando eu era criança, assim, quando, sei lá, quantos anos eu tinha, mas eu queria ser bibliotecária porque eu queria indicar livro para as pessoas. E eu amava as bibliotecárias das escolas que eu estudava, eu sempre fiz muita amizade com elas, então de certa forma eu estou fazendo isso de um jeitinho um pouco diferente. E por mais clichê que sou isso, eu acredito muito nessa premissa de que o trabalho, ele não define quem você é. E eu acho que a gente vem de uma sociedade que quando a gente se apresenta, né, pro outro, a gente se apresenta como, eu sou a Morgana e eu sou psicóloga. É quase como, né, um sobrenome que vem. E eu entendo que a nossa sociedade, ela tá estruturada dessa forma, mas a gente não deveria se deixar levar somente por isso. Eu tenho muita a ideia, né, eu acredito muito na ideia de que o teu trabalho, ele te ajuda a construir a tua visão de mundo, como as tuas relações ajudam nisso, os livros que você lê ajudam nisso, então tudo isso vão formar a visão de mundo, de universo que você tem, como que você se relaciona com o mundo exterior, mas só, sabe? Então eu vejo que a gente acaba sim se limitando à nossa área de trabalho, porque afinal de contas a gente passa 8 horas ou mais em função disso, e somos seres indissociáveis, a gente não tem aquela pessoa do trabalho, a pessoa de casa, a gente sim tem uma mescla, somos um indivíduo só, mas principalmente por conta disso, eu acho que a gente acaba permitindo então que o trabalho, que é uma parte tão grande da nossa vida, ela sendo a que normalmente mais nos machuque. Então, se você tem oportunidade, se você tem uma situação que minimamente te dá o privilégio de olhar para fora, olhar para o lado e pensar numa transição de carreira, principalmente gradual, gente, você não precisa largar tudo e começar algo do novo amanhã. Mas às vezes você já tem um curso, você já é fotógrafo, às vezes você já escreve. São formas de você ir dedicando mais tempo. Eu sei que no começo isso é puxado, porque eu tava trabalhando 8 horas por dia, produzindo conteúdo, produzindo 3 vídeos por semana, estando ativa no Instagram, então isso demanda tempo. Eu sei que no início tem uma sobrecarga, mas eu lembro que no começo da faculdade, eu sou de Paranaguá, né? Então eu morava em Paranaguá, trabalhava em Paranaguá, das 8, 9 ali, das 8 mais ou menos, até umas 4 horas, 4 e meia. Eu pegava a van de lá, ia, né, que eu não estou mais em Curitiba, ia para Curitiba, estudava lá e voltava. Eu pegava em torno de 4 a 5 horas de estrada por dia para estudar. Se eu fiz isso antes, por que eu não posso fazer isso por mim agora? É óbvio que eu sei de todos os meus privilégios, que eu não tenho filho, que eu moro em uma região tranquila, que eu trabalho de casa, eu tenho noção de tudo isso. Mas eu tenho certeza que você do outro lado aí também pode ter alguns desses privilégios e não está se dando chance de viver coisas diferentes, de viver a vida que talvez você realmente desejasse viver. E às vezes não é largar tudo, às vezes é você sim ter um plano B de carreira, você ter uma outra ocupação que ela não vai ser aquilo que vai tomar 100% da tua vida, às vezes ela vai tomar uns 30%, mas é aqueles 30% que já faz todo o restante valer a pena. Eu acho que é isso que às vezes a gente não dá tanto valor, sabe? E foi assim que eu comecei. Apesar de ser cansativo, eu sentia muito e sinto ainda muita satisfação com aquilo que eu faço. E tinha dias que eu só queria terminar as coisas logo para poder ler os meus livros, para eu ter conteúdo para gravar. E era os 30% que fazia o restante valer a pena, sabe? Às vezes é um bom caminho, é um bom lugar pra gente começar. Mas tudo isso só vai ser possível se você tiver um mínimo de autoconhecimento, de autopercepção, para você saber quais são os seus limites, o quanto de sobrecarga de trabalho inicial você dá conta, o quanto de instabilidade financeira, o quanto de reserva que você precisa ter de começo, que tipo de habilidade você está disposto a aprender ou não. Eu, por exemplo, decidi que eu não estou disposta a voltar para a área acadêmica porque foi muito traumático para mim. Então não faz sentido, e não faz sentido eu estudar algo que muitas das coisas que eu serei forçada a estudar não faz sentido para aquilo que eu quero aprender.
Então, pra mim foi algo ali que esbarrou em um limite meu. Então, cada um vai ter o seu limite, é importante a gente ter noção disso. E é importante saber também o quanto você vai conseguir saber lidar com o desconforto, porque é desconfortável. Eu tô tendo que aprender uns negócios, tendo que pesquisar umas coisas assim que, meu Deus do céu, gente, eu nunca imaginei. E lembra quando eu falei do ego ferido? Tem um aspecto também de que você parece que desaprende tudo na vida. Você tem que aprender muita coisa do zero. Você é de volta aquele estagiário que fazia umas perguntas besta, que todo mundo olhava assim, meu Deus do céu, é um estagiário, não consegue fazer as coisas direito porque tá aprendendo. Então, é você voltar a essa tua fase da vida, e isso precisa de muita coragem, gente. Precisa de muita coragem, precisa de muita resiliência. Então você precisa lidar minimamente com o desconforto e com fazer mal às coisas, porque todo mundo que começa com alguma coisa, em algum nível, vai fazer mal. Isso faz parte do aprendizado, isso faz parte do aperfeiçoamento, ninguém é perfeito, é uma construção, tudo aquilo que vocês sabem. Gente, aprender algo do zero, é aprender toda uma profissão do zero, todo um negócio do zero. Então a gente precisa ser também compreensivo com a nossa trajetória, com os nossos desafios que nós iremos vivenciar, mas para isso precisa de autoconhecimento, precisa de resiliência, saber lidar com desconforto e muitas outras coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço os membros do canal que participam de diversas leituras conjuntas comigo na Biblioteca Secreta. Eu espero te ver no próximo vídeo aqui do canal.